Bem, vamos lá. Então vamos corrigir esse exercício, tá? Corrigiu, Mariana? Esse aqui já? Acho que não. Mas vamos lá. Então, fazer a correção. Quantos átomos de cloro se combinam com o átomo de qualquer elemento da família 2A? É só lembrar, ó, família 2A, esse não. Família 2A significa dizer que ele tem dois elétrons na última camada, certo? É um metal. Então, dois elétrons na última camada. O cloro, se você olhar na tabela periódica, ele é da família 7A. O cloro é da família 7A, utilizando a tabela periódica. Se ele é da família 7A, ele vai ter 7 elétrons na última camada, certo? Então, se ele tem 7 elétrons, ele precisa receber quantos? Um, só um. Então, tem um elemento X com 2 elétrons, tá certo? E tem um cloro que tem 7 elétrons. 2, 4, 6, 7. Se eu tenho, se eu tenho 2 elétrons, ele não vai compartilhar, ele vai perder, certo? Quem tem um, dois ou três elétrons, perde. Então, o que é que acontece? Ó, eu faço a doação de um, depois coloco outro cloro, também com 7. Vou colocar as bolinhas. Faço a doação do outro, tá certo? Para que eu possa ter minha estrutura. Aí eu pergunto, quantos átomos de cloro se combinam com o elemento da família 2A? A gente já viu aqui que são dois, a alternativa letra B, como Clara sugeriu aí. Beleza? Alguma pergunta sobre isso? Tudo tranquilo? Vamos para a questão 14. Na questão 14 é assim, átomos do elemento A, número atômico 12, combinam-se com elemento B, número atômico 15. O elemento A, se tem número atômico 12, tá? Se você for lá e olhar na tabela periódica, ele é da família, certo? O 12, ele vai ser o magnésio, que é da família 2A. Então, ele tem dois elétrons na última camada, certo? Ele tem dois elétrons na última camada. Enquanto que o elemento B, se ele tem número atômico 15, ele vai ter 5 elétrons na última camada. Então, 2, 4, 5. O que é que acontece? Vai ter aí, se ele tem dois, um, dois e três, ele vai doar. Então você doa dois, certo? Faz a doação de dois. Só que o B precisa de três. Aí eu coloco outro A com a mesma quantidade. Faço agora a doação de mais um. O B está estável, que precisava de três, mas o A está faltando um. Então eu coloco outro B com a mesma quantidade 5 e transfiro o A, certo? Transfiro o elétron do A. Só que o B precisa de 3. Se o B precisa de 3, eu vou colocar outro A com a mesma quantidade. E faço a transferência dos dois. Agora sim, todos estão estáveis. Como é que vai ficar os íons? A perdeu 2, então vai ficar A2 mais. B ganhou 3, então vai ficar B3 menos. O que é que acontece com as quantidades? Desce, porque são diferentes. Como é que vai ficar a fórmula química? A3B2. Então, a alternativa correta
vai ser a alternativa letra C. A3B2, alternativa letra C. Ok? Questão 15. Na questão 15 tem assim: um composto de fórmula A2B3 apresenta em seus átomos no estado normal o número de elétrons na última camada de quanto? Simples. Eu tenho aqui A2B3. O que foi que eu disse a vocês? Quando está em cima, né? Ó, aqui, ó, nisso aqui, ó, que eu acabei de fazer do lado direito, ó. Quando está em cima, eu desço para formar os íons. E quando está embaixo, eu subo, tá? Então aqui o 2 vai subir para cá e o 3 vai subir para cá, certo? Então vai formar o quê? Vai formar aí A3 mais B2 menos. Se o A tem 3, é porque, se ele é 3 mais, é porque ele tinha na última camada 3 elétrons. Então ele precisa ter 3 elétrons na última camada, precisa perder, certo? Precisa perder. Deixa eu ajeitar isso aqui. Já quem é negativo é um ametal. Se o ametal ele tem 2 menos, é porque ele precisa ganhar 2. Mas se ele precisa ganhar 2, quantos elétrons ele tem na última camada? 6. Porque ele tem que ter 6 para ganhar 2 e ficar com 8. Então aí a resposta é 3 e 6, a alternativa letra B. Perguntas? Então, questão 16. Na questão 16 diz assim: um composto iônico XY3, sendo X cátion e Y ânion, devem possuir quantos elétrons na última camada, certo? Então, foi basicamente o que a gente fez agora. Ele tem XY3, lembra o que eu disse? Acabei de falar. Ele desce, né? Como ele só tem X, é porque com certeza em cima ele vai ter 1, tá? Então, isso aqui, a quantidade desce. Deixa só eu ajeitar isso aqui que tá errado. Pronto. Ele tem x, y, 3. Então, eu imagino que o x aqui tem 1, né? Aí essa quantidade vai subir. Então, eu sei que vai ficar x3 mais, como vem primeiro, ele é positivo, e y, 1 menos. Se o x tem 3, que ele é positivo, ele tem que perder o 3. Então, ele tem 3 elétrons na última camada. Se o Y tem 1, ele precisa ganhar 1, significa dizer que para 8 ele já tem 7 elétrons. Então vão ser 3, 7, a alternativa letra D, de 2. Certo? Alternativa letra D. Então, questão 17. Questão 17, ele tem aí, seja o número atômico 56, A56 e B34. Quando eles se combinam, o composto formado é. Então, para você encontrar o composto formado, o que é que você tinha que fazer? Você tinha que pegar o elemento de número atômico, né? De número atômico 56, tá? Elemento de número atômico 56, e o B, elemento de número atômico 34. Para a gente não perder tempo, tá? Em relação a isso, para a gente não perder tempo, então eu já vou dizer para vocês em relação
a tabela periódica. Então, o elemento de número atômico 56, só um segundinho, o elemento de número atômico 56, ele vai estar, é o bário. Então, o elemento de número atômico 56 é o bário, ele é 2 mais. Só que aí bastava você olhar na tabela periódica. E o elemento de número atômico 34, certo? Vai ser o selênio, que ele tem, na última camada, ele tem 2 elétrons. Aliás, ele tem 6 elétrons, ele precisa ganhar 2 para ficar estável. Então, como é que vai ficar essa fórmula? Quando eu faço a inversão, como tem a mesma quantidade, essas quantidades vão se anular. Então, vai ficar só Ba, que é o positivo, e Se, que é o negativo. Se for para A e B, isso aqui vai ficar A, B, certo? A e B. Como um é metal, que é o bário, e o outro é um ametal, então vai ser AB iônico, tá? AB do tipo iônico. A alternativa aí, letra C. Então, vamos lá, para gente dar tempo de concluir. Falta 2 minutinhos, mas dá tempo. O elemento químico alumínio tem número atômico 13. Se combina com o enxofre. Que estrutura ele vai formar? Se você fizer a distribuição eletrônica, né? O alumínio, ele vai estar na família 3A, então ele tem 3 elétrons na última camada. Ele é 3 mais, né? O enxofre, você faz a distribuição eletrônica, ele vai ter 6 elétrons na última camada. Então, 6 para 8, ele precisa ganhar 2 elétrons, tá? Com isso, a gente faz a inversão e o composto formado vai ser Al2S3. Al2S3. E o tipo de ligação é metálica, já que o alumínio, aliás, ligação iônica, já que o alumínio é um metal. Tá bom? Claro que quando vocês for fazer, o ideal é vocês fazerem a distribuição, pegar o número atômico, distribuir, olhar quantos elétrons tem na última camada. Como eu mostrei o passo a passo. Aqui é fazendo de forma direta. Tá certo? E o último, eu tenho aí o composto resultante da combinação de um metal alcalino terroso. O alcalino terroso, ele está na família 2A, ou seja, ele tem 2 elétrons na última camada. E um halogênio é da família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada. Então, se o X tem 2 elétrons na última camada, ele precisa perder 2, ou seja, vai ficar com 2 mais. O Y, como ele está na família 7A, ele tem 7 elétrons na última camada, então ele precisa o quê? Ganhar 1. Então, o Y, quem ganha fica negativo, vai ser 1 menos. Invertendo esses valores, certo? A fórmula química vai ser XY2. Iônico covalente. Como tem metal, iônica. Então, XY2, iônica, alternativa, letra B. Com isso, a gente conclui a nossa correção. Alguma dúvida, pessoal?